Olá, meu amigo, minha amiga, Pai do Senhor Jesus, boa noite. Você que acabou de acessar esse canal, venha só ter algo da parte de Deus para compartilhar com você nessa noite. Então, se você tem interesse de ouvir algo da parte de Deus, fica aí comigo, em nome do Senhor Jesus, que eu creio que Deus ele tem algo para compartilhar comigo e com você nessa noite. Então, veja só, se você tem uma Bíblia aí próxima a você, abra ela no livro de Romanos, capítulo 8, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. E caso você, meu amigo e minha amiga, que de repente está aí a escutar nessa tela, por trás dessa tela, e você não tem uma Bíblia ao seu alcance, fica aí conosco, porque a palavra de Deus ela diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Então, o simples fato de você escutar já é o suficiente para Deus começar a trabalhar na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Veja só, o livro de Romanos, capítulo 8, verso 1, a Bíblia diz o seguinte aqui: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, em cima desse texto aqui, a gente tira uma breve frasezinha. Quem são aqueles que andam segundo a carne? Então, veja só, meu amigo, o apóstolo Paulo aqui no capítulo 8 do livro de Romanos, ele começa aqui a nos revelar, através do Espírito Santo, inspirado, orientado pelo próprio Deus, ele vai nos revelar aqui dois tipos de pessoas que estão dentro da maioria dos tempos, dois tipos de pessoas que estão dentro da maioria das denominações, os carnais e os espirituais. Só que Paulo, meu amigo, ele é claro quando ele diz o seguinte aqui, ó, capítulo 8, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o quê? Segundo o Espírito. Tá? Mas quem são esses que andam segundo a carne? Meu amigo, minha amiga, aqueles que vivem no pecado. Veja só, quem são esses que andam segundo a carne? Aqueles que querem viver de acordo com os seus achismos. Eu acho assim, eu acho assado, eu acho cozido. Mas eu e você temos que entender, você que realmente quer Deus, você que realmente não quer esse mundo, você que realmente entregou sua vida a Jesus, você que não quer viver de fácil. Eu e você temos que entender que nós não temos que andar, ou melhor, que nós não temos que andar de acordo com os nossos achismos. Nós precisamos, meu amigo, minha amiga, andar de acordo com aquilo que Deus revela através da sua palavra. É o que diz o texto aqui no capítulo 8, do verso 1 do livro de Romanos. Diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem são esses que andam segundo a carne? Aqueles que aceitam o engano. Quem são esses, meu amigo, que andam segundo a carne? Aqueles que não querem viver uma vida o quê? Uma vida separada, uma vida santificada, uma vida separada. Separada de quê? Separada do pecado, separada da prostituição, separada de quê? Separada da fornicação, do adultério. Meu amigo, minha amiga, quem são esses que andam segundo a carne? São aqueles que não aceitam o que é a verdade. Eles aceitam tudo, meu amigo, minha amiga. Eles aceitam a mentira, eles aceitam ser enganado, ser enganada, eles aceitam a sensualidade, aceitam o evangelho da porta larga, o evangelho das meias verdades. Eles aceitam serem manipulados pela mentira. Enfim, eles aceitam tudo. Só não aceitam o quê? A palavra de Deus. Eles só não aceitam uma coisa, a verdade. Mas eu quero falar para você, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo aí por trás dessa tela, é a palavra que te liberta, é a palavra que nos liberta, que nos transforma, que nos cura. Meu amigo, minha amiga, é a palavra de Deus que tem poder para mudar a tua família, a tua história, para mudar teu cativeiro, para mudar o teu cenário. É a palavra de Deus que muda a nossa história, que muda o rumo da nossa vida. Então o apóstolo Paulo aqui no capítulo 8 do livro de Romanos, ele continua a dizer: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne,
mas segundo o Espírito. Meu amigo, minha amiga, não ande segundo a carne. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que aqueles que vivem na carne, eles não podem agradar a Deus. Seja um daqueles que anda aqui no Espírito, seja um daqueles que anda no Espírito, é o que a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não ande segundo a carne. Não é só o que a Bíblia diz aqui no livro de Romanos, meu amigo, minha amiga, capítulo 9, verso 27. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, ou seja, multidões, o remanescente, isto é, a minoria, é que serão salvos. E quem é a minoria aqui? É aqueles que olham para a palavra. Quem é a minoria aqui, meu amigo, minha amiga? É aqueles que querem a palavra de Deus, que deseja a palavra de Deus, que anseia pela palavra de Deus. Quem são os remanescentes aqui, meu amigo? É aqueles que virou as costas para o mundo. Aqueles que virou as costas para o evangelho de porta larga, esse evangelho que não te muda. Esse evangelho que não nos muda, que não nos transforma. Quem é esse remanescente? Quem são esses remanescentes? Todos aqueles que resolveram carregar a cruz de quê? A cruz da renúncia. Não é a cruz da madeira, é a cruz da renúncia, meu amigo, minha amiga. É esses aqui que são os remanescentes. É esses que verão o reino de Deus. É esses que terão o quê? O privilégio de entrar pelas portas. É esses que vão lá caminhar na rua de ouro, meu amigo, minha amiga. Não se dane. Não se deixe enganar. O evangelho que nos salva é aquele evangelho que nos muda de dentro para fora. Então Paulo vai dizer aqui, ó, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. 1 Pedro 4,18. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Onde aparecerá? Então o autor aqui ele faz a pergunta: se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Aqueles que vivem, aqueles que sentem prazer no pecado, onde aparecerá ele? Infelizmente, meu amigo, minha amiga, essa é a realidade, desculpa até a expressão, mas eles aparecerão onde? No abismo. Por quê? Porque eles resolveram fazer o quê? Viver uma vida na carne. Eles resolveram viver uma vida na carne. Eles resolveram entrar pelo evangelho da porta o quê? Da porta larga. Por isso que o Senhor Jesus ele disse que estreita é a porta e apertado o caminho que leva o quê? Leva a vida. E muitos há quem encontra, e são poucos os que encontram, meu amigo, minha amiga. Então veja só, seja um daqueles que resolveram entrar pela porta estreita. Então o apóstolo Paulo vai dizendo aqui, no capítulo 8, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o quê? Segundo o Espírito. Tá, mas quem são esses, meu amigo, minha amiga, que andam segundo o Espírito? É aqueles que querem o quê? Que querem a palavra de Deus. Aqueles que não aceitam o engano. É o que diz a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem são esses, meu irmão, minha irmã, que andam segundo o Espírito? São aqueles que não aceitam o quê? A sensualidade. Eles repudiam a sensualidade. Quem são esses, meu amigo, minha amiga, que anda segundo o Espírito? Aqueles que não aceitam as vaidades, não aceitam a porta larga. Eles não aceitam, meu amigo, minha amiga, o evangelho de quê? De meias verdades. Esses são os que andam segundo o Espírito. Aqueles que não aceitam fazer o quê? Viverem uma vida amigadas. Eles não aceitam viverem amigados. Por quê? Porque eles resolveram andar no Espírito. Por quê? Porque eles receberam a total libertação. Eles receberam o Espírito de quem?
O Espírito de Deus. É esse Espírito, meu amigo, que começa a trabalhar, que começa a convencer essa pessoa daquilo que agrada ou daquilo que não agrada. Não se deixe manipular por ninguém, não, meu amigo. Meu amigo, minha amiga, independente daquilo que as pessoas pensaram, acharem de você, independente, minha irmã, meu irmão, você que vem sendo criticado, você, minha irmã, que está aí me ouvindo, você que vem dando exemplo, você sente prazer de se vestir compostamente, de guardar seu corpo para Deus, e muitas das vezes você é criticada, muitas das vezes, meu irmão, você também é criticado, você é chamado de religioso. Meu amigo, minha amiga, você, minha irmã, é chamada de religiosa. Você é chamado de santarrão, santarrona. O engraçado é que tem muitos aí que dizem, rapaz, você é muito santarrão. Você é muito santarrona. E é para ser o quê? Profano? É para ser o quê? Profano, é? Porque a palavra de Deus já diz que a gente deve andar o quê? Na santidade. Não é o que a Bíblia nos instrui? Você, meu amigo, minha amiga, você prefere dar ouvido o quê? A palavra de Deus? Ou dar ouvido a esses falsos profetas aí? Esses falsos profetas que não querem pregar a verdade. Enquanto a pessoa está instruindo as pessoas a largar o pecado, eles não estão nem aí não, meu amigo, meu amigo. Então você prefere ouvir a palavra de Deus, dar ouvido a ela ou dar a vida A, B, C? Que muitas das vezes não está nem aí para a tua alma. Então de repente você vem sendo criticado. Porque você deseja pelo verdadeiro evangelho, mas levanta a cabeça, meu amigo, não dê ouvido não. Segue a tua fé. Então a Bíblia vai dizer aqui, ó, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem são esses que andam segundo a carne? Quem são esses que andam, melhor dizendo, segundo o Espírito? É aqueles que viraram as costas para o mundo. É aqueles que fogem da aparência do mal. É aqueles que dizem não à manipulação. Esses são aqueles que andam segundo o Espírito. E é isso que Deus quer para mim e para você, minha irmã, meu irmão. Você que está me ouvindo. É isso que Deus quer para mim e para você, que a gente anda segundo o Espírito. Obedeça a palavra de Deus espontaneamente. Obedeça a palavra de Deus espontaneamente. Porque eu garanto uma coisa a você, meu amigo. Se eu e você realmente querer viver o o verdadeiro evangelho, o verdadeiro evangelho, o evangelho da renúncia, Deus será comigo e será contigo. Veja só, e embora eu e você venhamos enfrentar lutas, mas Deus estará conosco, meu amigo, minha amiga. Veja só, não há tempo de arriscar. Não compensa arriscar a salvação, meu amigo. Você que está me ouvindo aí, você só tem uma salvação. Então não vale a pena correr o risco de você perder a sua salvação por rejeitar a verdade ou por querer viver no evangelho da porta larga. Então ande segundo o Espírito em nome do Senhor Jesus. Ande segundo o Espírito. Não aceite o engano para a sua vida. Não aceite ser enganado, ser enganada. Não aceite esse evangelho de manipulação. Esse evangelho de meias verdades. Esse evangelho que não muda a tua história, meu amigo, minha amiga. Não aceite, queira a palavra de Deus. Anseie pela palavra de Deus. Anseie pela verdade de Deus, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz aqui em Hebreus capítulo 5, verso 9. Olha só o que a palavra de Deus ela vai dizer o seguinte aqui, Hebreus 5, 9. Hebreus 5, 9 vai dizer: e sendo ele consumado, ele quem? O Senhor Jesus Cristo, veio-se a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então não engane, não se engane, não se deixe enganar, meu amigo, minha amiga. Salvação é para quem abraçou a cruz da renúncia. Salvação é para aqueles que querem a palavra de Deus.
Meu amigo, minha amiga, procure buscar a Deus não pelo que Ele pode te dar, não porque Ele pode te oferecer. Procure buscar a Deus pelo que Ele é, meu amigo, minha amiga. A salvação é para todos aqueles que obedecem a palavra de Deus. É conforme diz a palavra de Deus no livro de Salmos 8:5, verso 9. A salvação, ela está perto daqueles que lhes obedecem. Está perto. Por isso que eu digo a você, meu amigo, minha amiga, não vale a pena você arriscar a sua salvação por conta dos enganos, das mentiras. A palavra de Deus diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Iriam surgir profetas que encobertamente iria trazer enganos encobertamente e levarão muitos à perdição. O que é um engano encobertamente? É um tipo de mensagem, meu amigo, minha amiga, que ela vem com a aparência de verdade, que ela vem com a aparência de quê? De verdade, mas no fundo está um engano. O que é algo encoberto? É um tipo de ensino que ele vem aparentemente atraente, com cara de verdade, mas é um evangelho que não te muda. Então, abrace a palavra de Deus. Dê ouvido à palavra de Deus, meu amigo, minha amiga. Dê ouvido à palavra de Deus, mesmo diante das lutas. Não se entregue ao engano. Não se entregue ao engano, mas se volte para o Senhor Jesus. Deseje buscá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento. O que Deus quer para mim e para você é que a gente busque a Ele em espírito e em verdade. O que Deus quer para mim e para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que a gente guarde o nosso espírito, que a gente guarde a nossa alma e que a gente guarde o nosso corpo para Ele. Esse é o verdadeiro evangelho. Essa é a verdadeira mensagem, aquela palavra, aquela mensagem que te faz te aproximar de Deus. Amém, meu amigo, minha amiga. Então, Deus abençoe tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Obedeça a palavra de Deus.